À noite a gente é o grupo B7, a gente vai apresentar o laboratório 3, que foi a implementação do processador multiciclo. A gente pegou o processador que a gente fez no laboratório 2, algumas modificações, principalmente no controle, e a gente alterou ele para poder se tornar ele um processador multiciclo. Vamos para a primeira parte aí com o Caio. Nesse laboratório, optamos pelo modelo de memória da arquitetura von Neumann. Isso significa que instruções e dados compartilham um único espaço de endereçamento. Porém, mesmo utilizando esse modelo, existe um detalhe importante. O simulador HARS, que é utilizado no laboratório, não usa uma memória totalmente unificada. Ele separa internamente o segmento de instruções e o segmento de dados e impacta diretamente como implementamos o hardware. No HARS, o código fica no segmento .text, que começa nessa região especificada no slide. Já os dados ficam no segmento .data, a partir dessa outra região. Nesses segmentos estão dentro do mesmo espaço de endereçamento, mas separados por região. Porém, analisando o primeiro nibble de ambos os endereços, pode-se notar que o bit 28 do endereço acaba servindo como um marcador. Se é 0, estamos acessando instruções, se é 1, estamos acessando dados. No Quartus, nós não recebemos uma memória unificada, como no modelo teórico. A ferramenta nos fornece duas memórias físicas distintas, uma para instruções, que é o RAM-I, e outra para dados, que é o RAM-D. Mas como nosso processador deve seguir o modelo von Neumann, ele precisa se comportar como se houvesse apenas uma memória. Então, o desafio foi reproduzir no hardware aquele particionamento lógico do HARS, usando duas memórias separadas fisicamente. A solução foi aproveitar justamente o bit 28 do endereço. Usamos esse bit para decidir qual das duas memórias será acessada. Quando o bit 28 é 0, acessamos RAM-I. Quando é 1, acessamos RAM-D. Todos os sinais de controle principais, como clock, main e write, são compartilhados, coerente com a memória unificada. O que muda é apenas a habilitação de escrita e o caminho de leitura. É exatamente isso que aparece nesse trecho de código. Ele direciona o acesso à memória correta com base no endereço. Com isso, mesmo usando duas memórias IP distintas, o processador passa a se comportar como uma memória von Neumann real. No item 1.2, identificou-se a principal restrição física desse projeto, a latência da memória. Diferente do processador uniciclo, onde se assumia que a memória era instantânea, a memória IP do FPGA utilizada no Quartz exige 2 ciclos de clock para completar uma leitura escrita. Isso gerou um desafio crítico. Caso o controlador tentasse ler um dado e gravá-lo no registrador no mesmo ciclo, seria gravado lixo, pois o dado não estaria estável na saída da memória. A solução para isso foi a introdução de estados de espera, no diagrama de estados. O acesso à memória foi dividido em duas etapas lógicas. Primeiro, tem-se o estado de requisição, ou pré-fetch. Aqui ativa-se apenas o sinal de leitura, LEMEM, avisando a memória que um estado é necessário. O detalhe importante é que não foi habilitada a escrita em nenhum registrador. Nos ciclos seguintes, tem-se o estado de captura. O pedido é mantido ativo, e somente no final deste segundo ciclo, quando o dado é garantido, habilitam-se os sinais de escrita, escreve IR ou MDR. Essa estratégia foi o que garantiu a estabilidade do sistema e permitiu que o processador funcionasse no hardware real. Pode passar. Passa mais um. No Inter 1.2, o objetivo foi criar um mapa visual que suportasse todas as instruções requeridas, incluindo as novas adições, JAWR, LUI e ADI, mas que, acima de tudo, respeitasse visualmente as regras dos 2 ciclos de memória explicadas anteriormente. Pode-se notar 3 grandes decisões de design. A estrutura de acesso à memória para cada operação que toca a memória, seja buscando a instrução no início ou lendo dados do load, foram desenhadas explicitamente 2 estados sequenciais. A primeira bolinha representa o pedido onde apenas os sinais de leitura estão ativos. A segunda bolinha representa a captura, onde os sinais de escrita em registradores aparecem. Essa separação visual garante que não haja confusão entre o momento de pedir e o momento de receber. O caminho JAWR. No canto direito do diagrama foi projetado o estado de JAWR. Este foi desenhado como um estado autossuficiente, diferente de outras instruções que precisam ir para um estado final de escrita. No JAWR incluiu-se
a escrita no banco de registradores e a atualização do PC na mesma bolinha. Isso mostra visualmente que o salto e o salvamento de endereço de retorno acontecem simultaneamente. Segurança no estado inicial. Por fim, uma correção importante no design. No estado 0, prefet, removeu-se qualquer sinal de escrita PC ou IR. O desenho reflete um estado limpo que serve exclusivamente para iniciar a comunicação com a memória, sem risco de alterar o estado de processador prematuramente. Pode passar. Agora, vou apresentar como foi implementado o bloco controlador do processador multiciclo. Diferente do uniciclo, onde o controle é puramente combinacional, no multiciclo nós precisamos de uma máquina de estados finitos, do tipo Moore. Ela é responsável por organizar a execução das instruções em microetapas distribuídas ao longo de vários ciclos de clock. A máquina de estados foi implementada usando dois registradores de 4 bits, o state, que guarda o estado atual, e o next state, que guarda o próximo estado. Como usamos os 4 bits, conseguimos representar até 16 estados diferentes, o que é suficiente para todas as microetapas da síntese das instruções. O estado inicial é sempre o stfetch, que corresponde à busca de instruções. Nessa tabela, estão descritos todos os estados definidos em parâmetros .v, para a máquina de estados. Note especialmente os duplos estados para as etapas que acessam a memória, como o prefetch, o preload e o presave. O avanço entre estados acontece sempre na borda de subida do clock. O comportamento é simples. Se o reset for ativado, a máquina volta imediatamente para o estado do stfetch. Caso contrário, o estado atual passa a ser o next state. Nesse trecho de código, ilustra exatamente essa lógica. Ele garante que a máquina de estados avance de maneira sincronizada, ciclo a ciclo. O funcionamento do controlador é sempre dividido em duas partes para cada estado. O primeiro é gerar os sinais de controle, que habilitam os blocos corretos no datapath, como main read e main write. E o segundo é definir o próximo estado, que será carregado no próximo ciclo de clock. Um ponto importante da implementação ocorre no estado de decodificação, o stdecode. Neste estado, o controlador analisa o opcode da instrução, que está no registrador de instrução, para decidir qual será o próximo estado. Por exemplo, instruções do tipo R segue para strtype, enquanto LWSW segue para STLWSW. Por fim, independentemente da instrução, o controlador sempre retorna para o stfetch, ao final da execução da microssíntese, garantindo que o processador esteja sempre pronto para buscar a próxima instrução da memória e repetir o ciclo de novo. Passando para o item 1.4, a tarefa foi construir a estrutura física, o datapath, do processador multiciclo. A grande diferença aqui é que o fluxo de dados não acontece mais em uma única rajada. É necessário armazenar resultados parciais entre os ciclos de clock e ciclo de clock. Para isso, foram implementados os registradores de barreira, ou Pipeline Registers, IR para instruções, MDR para dados da memória, os registradores A, B e o ALU-OUT para a ULA. Além dos registradores, foi necessário implementar a lógica da arquitetura von Neumann. Como instruções e dados compartilham o mesmo barramento, utilizou-se um multiplexador controlado pelo sinal IOUT. Se ele for 0, o endereço vem de PC. Se for 1, vem da saída da ULA, acessando dados. Por fim, o destaque técnico da implementação foi a alteração necessária para suportar as novas instruções salto, como JAL e JAL-R. Pode passar. A solução foi expandir esse sinal main2reg para 2 bits. Isso permitiu criar uma terceira rota no multiplexador, conectando diretamente o valor do PC à entrada de dados no banco de registradores. Sem essa alteração estrutural, as chamadas de função e os retornos não funcionariam. Sendo essas entradas, entrada 00, seleciona o registrador ALU-OUT. Esta rota é utilizada quando o dado a ser salvo provém de uma operação aritmética ou lógica calculada pela ULA. Entrada 10. Seleciona o registrador MDR. Essa rota é exclusiva para instrução de leitura de memória, o load word, permitindo que o dado trazido da memória externa seja escrito no registrador de destino. Entrada 01. Seleciona o valor atual do PC. Esta é a rota adicionada especificamente para este laboratório. Ela é fundamental para as instruções JAL e JAL-R, pois permite que o endereço de retorno
correspondente ao PC atual já incrementado seja salvo diretamente no registrador de vínculo, viabilizando as chamadas de função. Pode passar. Bom, agora a gente vai para os resultados das simulações. A gente começa com o RTL View aí. A gente tem no número 1 ali o processador completo, com todas as partezinhas. É meio difícil de ver os pedaços, mas é o processador completo. Em seguida a gente tem o controlador. Pode passar para a próxima slide. Em seguida o controlador da ULA e a ULA ali completinho. Pode passar. Bom, aí a gente encontrou os requisitos físicos. Também pode passar. Agora a gente fez os requisitos temporais. A gente viu o tempo de setup, de hold, dos dispositivos. E o clock to output também, tranquilo. Em seguida a gente fez as simulações funcionais temporais. Essa é a simulação funcional. A gente colocou o clock de 10 nanosegundos. E esse foi o resultado. Usando o programa D1.S. E esse aí é a frequência máxima que a gente encontrou no teste de tempo lá, que é 69,79 MHz. Encontrou esse período mínimo e a gente colocou o clock como 7.2 e fez essa outra simulação temporal que também deu tudo certo. Pode passar para o próximo. Com isso, concluímos a apresentação do Laboratório 3 do Grupo B7. Concluímos que o processador multiciclo foi implementado com sucesso, respeitando as restrições de memória. A divisão em múltiplos ciclos permitiu operações complexas e acesso seguro à memória IP, e todas as instruções de conjunto reduzido, incluindo as novas adições, foram validadas.